Vai começar o futebol, pois é. Com muita garra e emoção. São 11 de cá, 11 de lá. E o bate-bola do meu coração é a bola, é a bola, é a bola. É a bola e o gol. Numa jogada emocionante, nosso time venceu por 1-0 e a torcida vibrou. Vamos lembrar a velha história desse esporte. Começou na Inglaterra e foi parar no Japão. É coisa séria e é brincadeira. A bola vai e volta, vem brilhando no ar. E se o juiz apita errado é que a coisa fica feia. Coitada da sua mãe. Mesmo sendo uma santa, cai na boca do povão. Pode ter até bolacha, pontapé e empurrão. Só depois de uma ducha fria que se aperta a mão. Ou não. Pelo meu cronômetro faltam 10 segundos. Bola longa para a área brasileira. Fica na esquerda agora com Orlando. Orlando para Pelé. Pelé domina no peito de calcanhar para Zagallo. Zagallo prepara-se, tem Pelé. Levantou, Pelé entrou de cabeça para o árbitro e gol! Pelé! Brasil campeão mundial de futebol. Boletim da Bola. Oferecimento RDP Petróleo, a marca da confiança. Vídeos já localizados. O mundo te vê num clique, no máximo em 2. Controle contábil. Assessoria em todas as áreas. New Móveis Planejados no Campolim e no Shopping Iguatemi. Sicredi, onde o dinheiro rende um mundo melhor. MR, Marmoraria Rosa em Cesário Lange. T-Quality, há 3 décadas construindo indústrias no Brasil e no mundo. Virtus.ag, a loja de aplicativos do Brasil. E Revi, cuidando bem de quem cuida de você. Do planeta. Vem aí Jarbas Duarte, a voz da internet. Pois é, sou eu. Vamos conferir os destaques, informações, comentários, o que andam falando nos portais esportivos do Brasil. Rogério Ceni diz que o São Paulo tem que sobreviver até a janela de mercado. Fernandinho chega em Curitiba e assina contrato com o Atlético do Paraná até 2024. Santos muda postura, mas ainda precisa melhorar ataque. Abel elogia desempenho do Palmeiras contra o Avaí. Fizemos de tudo para ganhar o jogo. Curitiba fica sem Igor Paixão e Guilherme Biro para encarar o Fortaleza. Golaço de Manuel faz jus, pressão e Fluminense vence o Botafogo em Newton Santos. Textor quer dizer que tem plano B e C para o Botafogo, que vai continuar tentando grandes jogadores. Na escalação do Grêmio, o Roger conta com retornos de Breno, que deve seguir fora contra o Londrina. Cruzeiro recebe carta de intenção para o estádio de Betim e irá analisar detalhes do projeto. Ponte Preta Maga, jejum no Majestoso e tem o segundo pior histórico do século. Guarani está perto de acertar com Moza depois da saída do Chamusca. Acordo pode ser fechado antes da partida contra o Ituano. Além de Yuri Alberto, o Corinthians prioriza a contratação de um volante. Relacionados ao Atlético de Minas para a Libertadores tem a volta de Hulk. Na lista de ausência ainda tem vários nomes. Esses são os principais destaques que a gente observou por aí, né, para o programa Boletim da Bola de hoje. Boletim da Bola, você sabe, tem os nossos convidados, mas tem também a opinião dele. Agora a opinião é do Capitão Hidalgo. Muito bem, Hidalgo. Além do aplicativo Rádio Futebol, estamos também no YouTube, no meu canal lá ao vivo, aqui mostrando todos nós 4 aqui, ó, que beleza. Tudo bem, Hidalgo? Que conta de bom? Puxa vida, um grande abraço. Bom dia, galera. Boa tarde, boa noite. Eu acompanhando o jogo de ontem e os companheiros já estão aí presentes, como o Arthur e o Gilberto.
É bom de falar de futebol com quem também acompanha e sabe e viveu isso. Esse calendário do futebol brasileiro, ele é desumano. Eu vou tomar por base o que eu vi ontem, meus amigos, na cidade de Florianópolis. O Palmeiras, que é, na verdade, para mim, o principal personagem como time de futebol no Campeonato Brasileiro, porque ostenta aí o primeiro lugar. O técnico tem que fazer uma alquimia para poder colocar este time, aquele, e ele tem um grande elenco, hein? Não vou nem discutir isso, mas mesmo tendo vários outros jogadores, ele tenta criar uma estabilidade melhor a cada jogo, que nós sabemos difícil, porque parte coletiva não se compra na farmácia. Mas tem que jogar, fazer o que ele fez ontem, jogar um meio tempo com 6, 7 garotos ou rapazes ou elementos que integram hoje essa parte de elenco do Palmeiras, para depois terminar com Dudu, Rony e principalmente ali o Veiga, que entrou e voltando, pensando não mais no Avaí naquela partida, pensando nos 3 para o jogo do meio de semana, quando virá aí mais uma rodada da Libertadores da América. É tão desgastante que eu vi ontem aquele que é o grande jogador, a meu ver, na regularidade da equipe do Palmeiras, o Gomes, está totalmente abalado ou atabalhoado devido, acredito eu, a tantas exigências, a tantas modificações do elenco, porque ele joga uma partida com gente à frente dele e tem outras partidas que são outros personagens a entrar. É uma coisa muito séria. O que eu estou falando aqui é para quem viveu, não é o torcedor que vai e quer que o Palmeiras ganhe, que o Santos ganhe e tal. Mas no caso do Palmeiras, e tomo como exemplo, só para iniciar a conversa, que é desumano. Agora, vão dizer, bom, é desumano, mas o Palmeiras está em 3 frentes para jogar e disputar. Concordo e paga o preço. É um presente de grego, como se diz na gíria, é um presente de grego, mas o que fazer? Agora, claro que isso não é assunto para aqueles times que estão na Série B, que só jogam isso que tem que jogar no calendário do futebol brasileiro, e olhe lá, que tem aí a tabela. Se tivesse que fazer amistosos, nem conseguem essas equipes, porque não traduzem simpatia nacional com as suas agremiações. Estou falando já daqueles times que disputam, né? Eu vi agora na tua manchete, Jarbas, em relação ao Rogério Ceni. Pô, ele tem jogadores, ele não pode reclamar, ele tem bastante jogadores. Quisera o Arthur, voltando como técnico, tem um grande time, um grande elenco, que tem de momento, o time do São Paulo. Não dá para reclamar de barriga cheia, não dá, absolutamente. Agora, eu lamento, esse é o futebol brasileiro, e ontem o Palmeiras, com 10 minutos que ele trocou os times, já mostrava a realidade, foi lá e já estava ganhando. Só veio empatar o rapaz, que ele fez um gol, hoje o Pierre. Aliás, estranhei o Pierre com a qualidade dele ter saído do Grêmio, foi embora, voltou e está na reserva do Avaí. Bom, isso é outro assunto. Onde ele colocou a bola, não dava para ninguém pegar 2-2. E o goleiro Vladimir, hein? Não vou esquecer o nome desse rapaz, Vladimir do Avaí, não sei de onde veio, ele fez uma defesa portentosa no final do jogo. Vladimir, e depois 2 zagueiros, claro, chamado a atenção, porque aí o time do Avaí recuou, dando chutão para frente. Mas eu queria dizer, para iniciar, o problema de calendário não está fácil para ninguém, não é, Jarbas? É verdade. Capitão Hidalgo, portanto, iniciando aqui a conversa, Arthur Bernardes comigo aqui, nosso querido treinador internacional, e Gilberto Costa, ex-jogador, hoje comentarista aqui do nosso programa. Eu ia perguntar para o Arthur da seguinte forma: meu pai e minha mãe, a dona Cida e o seu Roque, que moram em Cesáreo-Lândia, eles me ensinaram, quando você vai conhecer uma pessoa, vê como ela trata os pais, vê como ela trata um garçom. Ô Arthur, você sabe que eu tenho notado aqui, você como treinador, como é que lida com um jogador desses que discute com a arbitragem, que xinga, vira de costas? A gente tem visto muito isso, e eu observo, né? Tenho amigos que têm filhos pequenos, sobrinhos, fica vendo o jogador ídolo tratar o árbitro daquele jeito. Como é que é isso na cabeça do treinador, hein, Arthur? Um abraço também para você. Bom dia, Jarbas, bom dia, capitão, bom dia, boa tarde, boa noite, Giba, e os nossos ouvintes. Enfim, a pergunta ela é muito interessante, sabe, o Jarbas, por quê?
porque dá um gancho de você falar aqui, dá uma palestra sobre essa situação da educação. Isso aqui chama-se, para mim, educação. Eu tenho certeza absoluta que os pais que estão em casa vendo os filhos se comportando daquele jeito têm uma certa decepção, porque a verdade é a seguinte: o árbitro é a autoridade máxima dentro do campo. Você tem que, em primeiro lugar, se referir ao árbitro com respeito, e isso não existe mais. Os caras botam a mão no ombro, gira ele para cá, gira para lá, muda a posição do árbitro, fala, aí como ele já está... Quando ele já está cansado, esgotado, aí vem o outro e faz a mesma coisa. Ou seja, eu acho que hoje ser árbitro no Brasil é pior do que ser treinador, embora a posição de treinador seja muito complicada. Porque o árbitro é xingado pelos dois lados, né? As duas equipes xingam o cara. Então, se você não tiver, uma maneira muito inteligente de você administrar o jogo, por isso que eu falo que o árbitro tem que ter uma condição física excepcional, ele tem que estar muito próximo do lance, ele tem que ser muito inteligente e perspicaz para conhecer a personalidade do grupo que está jogando naquele momento. Por exemplo, se eu fosse árbitro hoje, eu vou jogar amanhã Flamengo e Atlético Mineiro. Quem são os caras que mais reclamam? Eles devem fazer isso. Vamos lá, Gabigol reclama, o Hulk reclama, e vai assim. Aí você traça o perfil dos caras já na hora da chegada. Falou: Hulk, capitão, olha, eu não vou aceitar isso, isso e isso, tá? Se for assim, eu vou amarelar vocês e tal. Vai lá no banco, os dois treinadores, vai ser assim, assim, assim. Ponto. Eu não sei se pode fazer isso, mas seria uma maneira, eu te avisei, ponto. Toma, vermelho, vermelho, pum. Só tem uma maneira de você corrigir, é você educar na marra. Se o cara deu o primeiro pontapé, eu vou deixar para dar o amarelo no segundo tempo, dá logo no início, tum. Aí na segunda, pum, vermelho. Agora, tem aquela história, né? Eu não sei como é que é o processo da escalação você foi muito rigoroso, você tem que ter um certo cuidado, e não sei o que, você vai ficar de fora, vai ficar congelado aí um mês. Então, a gente não sabe como é que é isso. Mas se continuar dessa forma, cada dia o espetáculo está mais comprometedor, porque a bola não rola, o juiz fica ali sendo xingado, achincalhado, perde o moral, o espetáculo fica ruim, aí o VAR para o jogo para mostrar, não sei o que. No final você fica 2 horas na frente da televisão, meu amigo, é um desgaste tão grande, tanta falta de educação, aí o ônibus está chegando no estádio, o cara joga uma garrafa lá no ônibus, pum! É absurdo. O cara já desce do ônibus, cara, porra, aí ainda vou me preocupar com a arbitragem. Você tem um foco, olha só, o treinador termina a pré-eleição dele, normalmente é assim, entra no ônibus e vão para o estádio. Às vezes é assim e tem outros processos. Quando você chega no estádio, você está com a cabeça naquilo que você estudou. O atleta está ali, não, vou fazer isso, minha função é... De repente ele começa a brigar com o árbitro. O que acontece? Todo o foco do trabalho que ele desenhou durante a semana vai por água abaixo. Ele não vai lembrar de jogar de ensaiada. Por quê? Porque ele está preocupado com a arbitragem. O foco dele não é o árbitro. O foco é o adversário. O que acontece? Quando você se perde nessa parte da concentração, que você se conecta mais com a arbitragem, para corrigir o árbitro, você está dando condição de somar mais um jogador lá do outro lado, livre e tranquilo, para poder fazer um gol em você. E eu já vi muito time perder por causa disso. E você pode ter certeza, quando o seu time está mal, a primeira coisa que eles fazem é reclamar da arbitragem. Seu time está jogando mal, você está errando do árbitro, é culpado. Quase sempre assim. Então é uma questão de educação, né? Que coisa interessante. Obrigado, Arthur. É uma aula que você está dando aí. O Hidalgo, o Vladimir, esse goleiro de 32 anos que você falou aí do Avaí, só para você ter uma ideia, são 5 jogos no Campeonato Brasileiro, 3 no Catarinense, depois ele fez Copa do Brasil. Esse cara não levou nenhum gol até agora. É isso? Caramba! Ontem, fácil. Capitão, ele é cria de Santos, ele é base do Santos, ele começou no Santos. É mesmo, cara? Ele de Ipiaú, na Bahia, nasceu esse garoto. Então aí ele veio pro Santos. Sim. Ele veio pro Santos, chegou a jogar no profissional algumas partidas, né? E depois ele foi emprestado e depois é vendido. Mas ele é da base do Santos. Eu não sei se ele fala alemão, inglês, como eu tinha um amigo, jogador, com 15 anos ele me orientou de todas as maneiras, e tudo que ele falou para mim, aconteceu no longo da minha carreira. Eu não sabia o histórico dele, eu não sabia se ele tinha vindo da Alemanha, ou aí do bairro do Macuco, de Santos, não sabia nada, eu vi ele
Eu vi ele como jogador, né? Eu não sabia nada se ele é filho de gente rica, pobre, Sim. de onde ele veio. Valorizei, avaliei o cara pelo que ele mostrou para mim. Foi a primeira vez que eu vi jogar, às vezes pode ser que a gente se engana. Mas ele fez uma defesa ontem, chama a atenção de vocês se virem a imagem novamente, a defesa de coisa de 5 metros ali, ele ainda tombar o corpo para tirar a bola que ia pro gol, seria o terceiro gol da equipe do Palmeiras. E ao longo da partida, fazendo grandes defesas. Eu falei, mas que goleiro é esse? Eu vejo o meu aqui brabo, feio, o Curitiba sem goleiro, sem nada, erro de avaliação. Pô, eu um goleiro bom do adversário, eu penso em melhorar o do Curitiba. Mas que goleiro esse ontem? Muito obrigado, viu, Jarbas? Porque agora eu vou ficar mais atento ainda. Mais atento. Que goleiro. Pelo menos ele nessa partida, hein? Verdade, sensacional. Ô Gilberto, eu estava lendo aqui alguns assuntos que eu observei no fim de semana. Eu não tenho visto um jogador, igual da sua época aí, do Hidalgo também, que tocava sempre de primeira. E o cara, quando toca de primeira, ele consegue ver o cara que está sempre desmarcado. E hoje, a gente vê o cara não tocando de primeira e ninguém se desmarca. Você tem notado alguma coisa parecida com isso, Gilberto? Sim. Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Uma que o capitão Hidalgo falou uma coisa certa, você vê quando as pessoas estão no seu limite já. Ele fez um pênalti que ele não fazia, do Palmeiras, rapidinho, e o Luan, ele deu uma entrada, ganhou o amarelo, e depois ele deu outra, e o juiz não deu falta para não dar o amarelo, senão ele já ficava logo do começo do jogo fora. Agora, eu vi o Ganso ontem. O Ganso ontem deu, até o cara falou assim, se ele pudesse dar meio tapa na bola, ele dava. Por quê? Porque ele já tem 4, 5, ele joga de frente, quando ele pede a bola, ele se posiciona já num momento do campo para poder dar o passe. É a leitura do jogo. É que hoje, os treinadores, quando a bola vem, segura e começa. É a frase que você mais ouve. Segura e começa. Então, é uma frase hoje boa. Quer dizer que se você estiver na beira do gramado, as frases que você vai ouvir é essa. Segura, prende. Né? E outra coisa, né? Daqui um dia, do jeito que vai o futebol, eu acho que quando o jogador receber a bola, ele vai pisar na bola, vai perguntar para o treinador aonde eu jogo. Olha só. Porque o treinador ele fica na beirada do campo, narrando o jogo. Ele narra o jogo. E parece que quando a televisão vai chegando perto dele, ele começa a fazer uns movimentos um jogador que está lá embaixo. Pô, ontem eu cheguei a ver a bola pela lateral, o treinador correr do lado da bola, pega, marca. Pô, então é uma coisa que você não vê hoje. O jogador parece que não tem a personalidade de chegar dentro do campo e jogar o futebol dele. Então, hoje, uma vez eu falei para um treinador, eu não sei para que vocês dão uma palestra de 1 hora para depois chegar com 1 segundo de jogo, tu já está na beirada do campo narrando o jogo para os jogadores? Então, isso aí, eu não vejo isso aí. É isso aí. Você vê, todo jogo saída. O futebol é 2 coisas no Brasil que piorou. É o futebol e música. Para mim, na minha opinião, podem me criticar. Saída. Já começou a saída para trás. Meu Deus. Nossa. A saída já Essa volta. Você jogou anos na meia cancha, eu vou falar uma coisa que eu aprendi já com aqueles veteranos e aconteceu. Quando você sabe tudo da meia cancha, viu, Jarbas? Quando você acha que sabe tudo, você está parando de jogar. Você tem que parar a carreira. Não é tão fácil assim. Quando diz aí o Gilberto em relação ao Ganso, que vinha muito mal, o Ganso, né, o jogador que foi do Santos, que jogou uma enormidade do Santos, ontem ele jogou o que jogou e vem jogando, já tenho notado. Ele não é que ele pega e comete, não, ele não trota com a bola, nada, a bola vem, ele dá um tapa. A bola é que é rápida, não precisa ser o jogador rápido, ele pega e toca, ele tem consciência de que quando ele pega, ele tem o lado direito e o esquerdo para jogar. Isso é quem joga no meio campo há muitos e muitos anos e que está encerrando a carreira, não é isso, Giba?
Não, então, é o que eu falo. Hoje, se você pegar, hoje tá assim, o jogador é bom, corre pra caramba. Você não precisa correr. Você precisa, que nem quando eu comecei no futebol, eu fui jogar contra o Guarani, caramba, eu perdi 5 quilos, modo de falar, né? 3 e pouco. E não fiz metade do que o Clodoaldo fez, que engordou 1. Interessante, né? E ele sempre estava na frente da bola, eu correndo igual um doido. Aí um dia, a gente vendo ele jogar, aprendendo, começando, porque não é porque você é novo que jogar de futebol é novo que você joga, senão eu estava jogando hoje. Só que você tem que jogar sabendo a leitura do jogo e saber das tuas limitações. Eu costumo ter uma palavra, só o fato de você ser burro, você saber que tu é burro, tu já é inteligente. Já tá esperto, já tá ligado, né? Me permita, Jarbas, levantar um assunto com o Arthur, que está no Rio e está respirando o futebol do Rio também. Eu vou dizer uma coisa, ninguém comenta, né? Sai técnico, entra ninguém, faz defesa, não faz nada. O Botafogo, né, Arthur? O Botafogo, que agora está iniciando um processo administrativo, eu acho que eles cometeram uma grande injustiça com o Anderson Moreira. Esse rapaz fez de tudo para levantar o clube, não só classificou como campeão. E na hora de dar um bolo para ele, de dar uma festa, fazer uma festa para ele, deram um desemprego para ele. Essas coisas no futebol, eu confesso que eu não aceito. E aí está pagando caro o clube. Não adianta trazer técnico de fora num momento que nunca ele viu aquele time sofrer o que o Anderson sofreu. Eu nunca vi o Anderson fazer assim um excepcional trabalho, porque nunca foi dado também uma continuidade a ele. Técnico tem que dar continuidade. A verdade é essa. Aí ele saiu, tudo bem. Andaram contratando vários jogadores. E o Botafogo está subindo, descendo na ladeira, porque ainda não houve não está havendo aquela sintonia e de uma pessoa que veio de fora e acha que o clube sempre foi o que ele tem de bom hoje, que é um presidente cheio de dinheiro e que traz o jogador que quer. Eu gostaria de saber esse sentimento aí do Arthur, conhece muito o futebol carioca, principalmente, sobre essa lembrança que eu trago no caso do Anderson Moreira. Bom, capitão, a verdade é a seguinte, o Anderson Moreira, eu fiz o curso com ele, era um grupo muito grande, tinha Rogério Ceni, tinha Roger Machado, Mancini, o grupo da CBF, esse grupo que eu fiz a licença, eu tive contato direto com todos esses personagens do futebol brasileiro hoje. E o Anderson sempre foi um cara assim comedido, né? E o que você está falando aí, assim, eu vou ser bem direto. O que o pessoal comenta aqui, que ele só saiu do Botafogo, que eu acho que não foi por isso, é porque alguém lá não gostou da declaração que ele deu assim que começou o Campeonato Carioca, que ele disse que gostaria de estar com o time dele já completo para fazer um bom trabalho. Ele fez indiretamente uma crítica à gestão que estava entrando. E ele falou errado? Ele falou errado, Arthur. Não. Mas é aquilo que eu estou falando. Aí eu vou falar um negócio agora aqui que talvez o nosso ouvinte vai entender. Quando você introduz um cidadão americano, um cidadão europeu dentro de uma cultura brasileira que tem suas características, suas vertentes, o cara não sabe. De repente o John Textor ouviu falar que ele falou alguma coisa assim, ele falou, pode demitir. E às vezes aí entra a história do tradutor, né? E eu vivo com isso lá fora. O tradutor às vezes fala, é abacate. O cara, ele falou que parece que é abacate, mas eu acho que é abacaxi. Pronto, é o suficiente para você sair. Acabou, verdade. E eu trouxe o preparador físico, é meu amigo, trabalhou comigo no Atlético Paranaense, o Ed Carlos, você deve lembrar desse nome. Trabalhou na Sub-23 comigo. Eu trouxe ele aqui em casa para tomar um café antes dele ir embora. E a gente vê... ele ficou tão desapontado com o que aconteceu, pelo sacrifício que foi feito para o Botafogo subir, e eu via na expressão, falei assim, calma que daqui a pouco vocês vão entrar de novo, porque vocês estão no mercado, e está aí agora, foi contratado pelo Bahia, vai substituir o Guto Ferreira, acabou de ser contratado. Ou seja, o mercado, as pessoas estão trabalhando no futebol, mas aqui no Rio, assim, eles invadiram o CT do Botafogo recentemente. O Botafogo ganhou do Internacional, virou o melhor clube do mundo. Aí ontem já perdeu, ou seja, é uma oscilação
E um treinador que vem de fora, que não está habituado com esse tipo de comportamento socioeducacional, e ele não tem conhecimento do que é isso. Então é perda de tempo. Hoje, para mim, se você não oferece segurança. O ônibus está chegando, toma uma garrafada no ônibus. Peraí, que história é essa? Estavam tentando contratar o colombiano lá, o número 10, o James, que eles falam James. O cara já disse o seguinte, eu vou pensar bem se eu vou ou não, depois do que fizeram lá no CT. E isso foi colocado por uma pessoa que estava fazendo um comentário ontem aqui na Sport TV. E é a verdade. Então, sabe, esse negócio de misturar muita cultura e educação, nós temos um problema grave de educação no país. É grave, gente, já há muitos anos. E a nossa educação hoje, se for colocar no ranking mundial, ela está lá atrás. Por quê? Porque criou-se um modelo que gera o quê? Insatisfação, agressão, briga, morreu ali na esquina, o cara não está nem aí. Por quê? Já virou uma rotina. E o futebol virou rotina, você demitir o treinador e já traz o outro com a esperança que ele vai resolver o problema. O John Texas, se não ganhar aí uns 5 jogos, daqui a pouco vão demiti-lo também. Ele está pensando que ele vai levantar a bandeira do Botafogo, que ele é americano, ele é graúdo, ele tem dinheiro, e não vai passar por isso? Passa sim, não tem por onde esconder. Ele pode pegar o passaporte dele e ir embora lá para os Estados Unidos. Daqui a pouco ele vende o Botafogo para alguém. Por quê? Porque o choque é muito grande, ele está conhecendo o lado afetivo, o calor humano, o sonho de o Botafogo virar uma grande empresa, uma grande marca, como sempre foi. Só que para acontecer isso, você tem que conhecer os meandros, né? Não sei se essa é a palavra certa, mas os detalhes que acontecem por dentro de uma estrutura falida como foi o Botafogo, que está tentando se reestruturar agora. Então, todo esse processo leva tempo. Então, se você ficar tirando o treinador, bota o outro, segue a emoção da torcida, se você seguir só a emoção, fatalmente você vai ter problema. Uma coisa que eu notei também, até perguntar para você, Arthur, na beira do gramado, claro, qualquer iniciativa que você demonstre, eu falo isso porque eu lembro de pai e mãe, que quando a gente fazia alguma coisa errada, só o olhar do meu pai já era assustador. Quando a gente fecha um motoboy na rua, ele não precisa falar nada, ele mexeu a cabeça do capacete e já irrita a gente. Ali na beira do gramado, quando a gente vê um Rogério Ceni, um Abel gritando, o Bustos, por exemplo, nossa, o cara erra o toque da bola, ele faz o escarcéu ali. Isso mexe com o jogador, né, Arthur? Psicologicamente. Você falando uma conta aqui. Portanto, eu passei o fim de semana estudando um pouquinho de neurociência. E aqui eu estava coletando umas informações. Nós temos mais ou menos 86 bilhões de neurônios. Os neurônios não são as células mais abundantes do cérebro, não. Você tem certeza que tem gente que tem tudo isso? 86 bilhões, mais ou menos. Esses neurônios fazem mais de trilhões de conexões. Nossa. Tá? Então tá bom. Trilhões de conexões. Então você faz conexões no dia a dia do treinamento. Aí vai cair naquilo que o Gilberto falou. Se você chegar ali e se você mapear o que você quer, você estudou o adversário. O meu ouvinte tem que prestar atenção nisso que eu vou dizer aqui. Você estuda o adversário para jogar contra o Flamengo, um exemplo. Aí eu estudo o Gabigol, plá. O cara me dá todas as informações, eu crio um plano de trabalho e vou para cima do jogo. E digo para os meus jogadores, Gilberto, você vai jogar nessa função, o fulano vai fazer isso. Fica tudo muito claro. Os seus neurônios começam a trabalhar naquela função ali. Quando chegar na hora do jogo, se eu começar a berrar, se eu começar a querer mudar tudo de uma vez só e começar a criar caso com bandeira, com o árbitro, com não sei o que vai acontecer? O meu atleta que absorveu, que tem lá aqueles bilhões de neurônios trabalhando naquela ideia que foi montada dentro daquele momento ali para fazer aquela função. E se eu começar a perder a distribuidora lá fora, lá dentro, ele vai falar assim, eu vou ficar nervoso, ele fica nervoso também. Então, se eu não tiver tranquilidade para chegar no intervalo do jogo, gente, espera aí um pouquinho, não é assim, é isso, uma coisa de cada vez, assim. Você tem 5 minutos para falar com os caras, para acalmar os caras, para dar uma outra dimensão do negócio. Então, não adianta você treinar, não adianta você jogar e ficar gritando na beira do campo. E esse é um processo que cansa o atleta fica escutando aquela voz durante a semana e ainda vai escutar durante o jogo. É muito cansativo, o cara não aguenta. Tem hora que fala assim, deixa esse cara falando aí mesmo, que vamos fazer o que a gente quiser aqui mesmo, e assim vai. Então eu acho que tudo isso que eu falei dos neurônios é uma coisa muito séria. É uma coisa científica, não fui eu que criei, foi Deus que criou,
e ela é verdadeira. Então, se você colocar em prática aquilo que você quer, estabelecer uma meta de trabalho e você botar em prática no jogo, a probabilidade de dar certo, ela existe. Mas de dar errado também, só porque você tem equilíbrio para corrigir. É verdade. Hidalgo? Agora, esse tipo de reclamação, Arthur, esse tipo de reclamação do técnico para com os jogadores, isso é de uns tempos para cá. Gilberto é de um tempo depois de mim, mas deve ter sido a mesma coisa, tranquilo. Não é tranquilo o técnico. Ele não ficava querendo mostrar o serviço dele berrando contra jogadores. Eu estou vendo aí, nesse momento, o Fernando Diniz. O que esse cara fez de errado na vida dele, o que ele fez de errado em xingar, até o Tchê foi o máximo que ele fez com o jogador, xingando, ele veio aqui no Ferroviário, aqui no Paraná, aqui não deu certo, porque nós logo falamos, filho, você não tem educação. Aí ele veio para o Atlético, ficou um tempinho e foi embora, né? Mas eu estou vendo ele hoje de uma forma diferente, abraçando o jogador, valorizando o elenco, sofreu, foi para casa, ninguém falava mais dele, alguém deve ter falado assim, um sociólogo, um filósofo chegou e falou, filho, você tem teu concepção, tudo, nem todo jogador reage assim, trate bem aqueles que vão ter que fazer o trabalho, escolha bem, ele até deu uma melhorada, mas eu confesso, Arthur, e não falo só de mim, do meu tempo de jogador, um técnico do Palmeiras, do Santos, do Corinthians, na época, o Gilberto mais ainda, pode até dizer e argumentar mais, não tinha essa do técnico levantar e xingar um jogador. Nossa. Mas não tinha mesmo. Agora, eu não sei o que aconteceu, essa cultura desenfreada que tem que dar uma parada. Não dá mais, como você deu uma aula aí de neurônios, meu Deus do céu, quem é que sabe disso? Arthur, ninguém. Agora, é verdade, você faz um plano de jogo, o cara começa a chegar no estádio com pedra, com não sei o quê, ele já começa a desviar a atenção, mas eu não lembro de um técnico, mesmo jogando contra qualquer time, que tenha chegado e dar de dedo para todo mundo ver que ele está xingando o jogador. Nessa daí, eu confesso que eu nunca vi. O momento é moderno. Eu não sei que momento é esse. É por isso que os jogadores ficam enchendo o saco de árbitro, não tem orientação, o jogo fica feio. Ontem ficou horroroso. Sim. Era falta toda hora. Não tinha... não dá. Se não melhorar, não dá, né, Arthur? E tem um detalhe, só rapidinho, o Giba, capitão e Jarbas. Só para definir aqui o seguinte, tem uma área do cérebro chamada hipocampo. A hipocampo é para você trabalhar a memória, né? O hipocampo cuida da memória. Então, o que acontece? Se você treina e repete, uma das atividades do cérebro, quanto mais você repete, mais perfeição você vai ter no exercício. Isso aí todo mundo sabe disso. Se você é canhoto, come com a mão direita, você vai enfiar o garfo no nariz, você vai errar. Mas se você passar a educar o movimento, a mecânica, e esse é o processo de trabalho que eu faço. Eu penso sempre assim, eu vou mecanizar o movimento sem muita força, sem muita potência para não cansar, para ele chegar no jogo, ele executar com a maior perfeição possível. Então tem jogadas sincronizadas que elas vão acontecer no treino, que vão acontecer no jogo, é fatal acontecer, porque o cérebro vai codificar a informação e ele vai fazer a execução motora. E daí vai dar o conjunto que pode dar um bom resultado. Isso não quer dizer que você vai ganhar jogo ou não, mas você vai ter uma margem de acerto muito maior. Por isso que não adianta você ficar na beira do campo, se esbaforindo, berrando, você não presta atenção no jogo, você só olha para o seu time, você não olha o adversário mudando o jogador para lá e para cá, você não sabe as funções do outro time e você precisa aprender a ler o adversário, porque o teu você já leu. Você só precisa aprender a ler o adversário, o que está acontecendo do outro lado. Por isso que hoje tem 50 mil assistentes, porque são tantas informações. E não há tanta necessidade disso tudo. Há necessidade de você fazer um trabalho bem coordenado, educado, e fazer os jogadores simplificar o linguajar para o atleta. O atleta não gosta de falar de neurônio para o atleta, ele não gosta de ouvir. Então você tem que simplificar. O teu cérebro é assim, pum, 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 acabou, já deu a informação. E eles aprendem rápido. Todo mundo diz que o atleta de futebol não pensa o quê? Os caras são muito rápidos para raciocinar, muito rápido. E o detalhe é que o Arthur disse aqui, né, Gilberto Costa, tem que vir do treinador, né? Não adianta achar que o jogador também vai entender uma observação feita à distância. O treinador que tem que ter esse preparo. Eu fiz um curso dia desses de Enneagrama.
Porque eu trabalho com vendas, eu chego numa empresa, eu tenho que conhecer esse dono da empresa, esse gerente. O Enneagrama me fez, são 9 pontos, né? 9 personalidades. Você conheceu o cara. Então, o Gilberto, na sua época, claro, o treinador se tratava de maneira diferente, o próprio jogador. Muito diferente de hoje, né, o Gilberto? Não, o Arthur falou uma coisa certa, eu trabalhei com ele. O respeito tem que ser mútuo. E o conhecimento também. Só que o treinador, ele tem que ter uma postura não de sabedoria, mas de tranquilidade. Você olha para um cara que está discutindo, que está gritando, você vai ouvi-lo para quê? Ele não tem equilíbrio. Agora, o cara está ali do lado do campo, olhando o adversário e falando com você, não o que você tem que fazer porque você não está fazendo. Simplesmente fazer porque o adversário está fazendo em cima de nós e ele passar essa informação para você neutralizar o adversário e, consequentemente, você começa a jogar bem. Mas ele tem que ter uma postura, uma tranquilidade. Lá, tu olha para ele está sentado, daqui a pouco ele vai na beirada do campo, te chama pelo nome e te explica, eles estão fazendo isso ali. Manda fulano dar uma chegadinha para cá, você vai ali que eu já fiz. Ou muitas vezes você chega no treinador, Arthur, posso pegar jogar um pouquinho ele para dentro lá, porque nós estamos tendo dificuldade aqui, que o lateral tá passando e o cara tá vindo por dentro. Porra, beleza, Gilberto, pode falar para ele lá. Isso daí, a gente faz essa leitura. E o que acontece? Chega no vestiário, os jogadores estão um xingando o outro. Se o treinador também for lá xingar um outro, ele tem que chegar lá, cala a boca todo mundo, quem vai falar sou eu. Tá uma merda, tá, pá. Exatamente. Aí você vai falar normal. Você não pode entrar na questão nervosismo com o cara que já tá nervoso. Você tem que ter, agora, para isso, você tem que saber a leitura do jogo e saber o que você está fazendo, né? Não? Exatamente. Tem um bocado de gente aí fazendo que não sabe o que está fazendo e fala só para dizer que fala. Sabe aquela reunião que o cara levanta a mão e começa a falar e o cara fala assim... Exatamente isso. Ele está falando coisa que não tem nada a ver. Deixa eu fazer o seguinte, tem um ouvinte aqui, Pedro Moron, torcedor do Palmeiras, sempre acompanha nosso trabalho. Pedro quer participar do programa. Diga, Pedro. Bom dia a todos os amigos, tremendo prazer estar ouvindo vocês aí e adoraria poder entrar nessa discussão, gostaria de ter mais conhecimento sobre campo como vocês têm, mas eu falo de uma coisa paralela a isso, né? O que está sendo bem comentado, eu acho que é bem por aí, também se aplica a empresas, não é só o técnico de futebol, não. Eu acho que é exatamente isso, né? E como ele está falando de hipocampo, isso é bem trabalhado de um livro que eu li que chama O Poder do Hábito, que você habitua as pessoas a trabalhar e estar naquele lugar e fazer exatamente aquilo. Isso acaba ajudando. Agora, particularmente, eu acho que também tem a ver com educação, né? Com educação do próprio quem está lá por trás da coisa, né? Que é o técnico, e também do jogador, né? Que nem sempre responde à altura com aquela gentileza que deveria ser do ser humano. Então ele não responde também à altura. Isso também a gente encontra, até nas empresas, a gente encontra também da linha de ditador, de que fala grosso, o outro que quer ser mais amigo. E a gente percebe que o resultado na base da amizade, da camaradagem, do companheirismo, a gente acaba atingindo muito mais as metas do que na briga, na ditadoria e coisa e tal, né? Também se aplica na vida, então, não só na vida de técnico, mas na empresarial também, que não deixa de ser também uma vida de técnico, a gente acaba cultuando, né? O que vocês acham? Um abraço, fique com Deus e um bom dia aí. Obrigado, Pedro Moron, é dono de uma agência de viagem, viaja muito, culturalmente o cara é muito atento a isso ao Brasil todo, viu, Dago? É boa a pergunta dele, né? Falou certo, né? Tudo é uma questão de educação também. No nosso meio, né, Jarbas? No nosso meio de rádio, nós estamos há muitos anos, e o Arthur e Giba, o Giba já deve estar notando isso. A vaidade que tem no rádio, principalmente esportivo, vocês não têm dimensão. Imagine quem comanda uma equipe esportiva. Imagine você comandando uma equipe esportiva com vários bons nomes de prestígio.
E quando chega um clássico, todo mundo acha que tem condições de transmitir o clássico. Mas atrás disso, existe o tempo de serviço, existe o prestigiamento do locutor para aquele... Não que faça a diferença, porque para aqueles que comandam, não se deve ultrapassar o limite de ele fazer a divergência na qualidade de cada um. Não, ele sabe no interior quem é, quem não é, mas desprestigiar na frente de todos, não. Uma conversa isolada vale mais do que 1000 palavras no meio de todos. E a simpatia, acima de tudo, com educação e argumento. O Mourão está certo. Foi muito bem colocado isso, é o que falta, acho eu que falta ao futebol. Imagine Arthur e Gilba, o Jarba sabe o que eu estou falando, quantos não quiseram chegar, tinha um Atletiba fantástico, grande de jogos, tem que narrar quem tem que narrar mesmo. É tempo de serviço, no rádio tem muita coisa disso, tem audiência do... De repente o cara que tem audiência é porque ele é um cara tão simpático, aquele que narra muito não pode ser o primeiro. Tem muita coisa, gente que comanda, é o mesmo que o técnico. O técnico tem que dar um cacete no cara ou falar na frente de todo mundo, ele perde todo mundo. Aí ele chega no cara e brinca, né? Pô, tá ruim hoje, hein? Pô, ontem foi ruim, né? O que houve? Dormiu mal, tal. Mas isso isolado. À frente de todos, você não pode perder o ambiente, né, Arthur? Poxa, capitão... Não pode perder o ambiente, não pode, né? Não pode. Então... Eu não sei, hoje o mercantilismo já tomou conta essas negociatas, cada jogador tem o seu escritório. Giba, eu nunca imaginei você no escritório de gravata como jogador de futebol, atendendo a empresários e fazer propaganda na televisão. Por nosso tempo era arrumar um tempinho para comer alguma coisinha bem para ir para o treino ou viajar. Não, hoje não. Hoje você tem que ter, né, escritório. Mourão, um grande abraço para você está certo. Pedro Mourão, obrigado, Pedro. Diga, Giba. Pedro Mourão, se eu soubesse que você ia falar essas palavras hoje, cara, eu tinha entregado o jogo pela Internacional de Limeira contra o Palmeiras para você. Agora eu vou falar uma coisa para você. O Arthur está aqui e mesmo novo, né? Novo como idade, também novo como treinador, a gente vê o palavreado, como ele conduzia o time, e lá tinha cara que já tinha ido na seleção, como o Éder, jogador promissor como o Kleber, Toninho Carlos, o Marquinho, o meia, que é a puta do jogador. E depois o que aconteceu? Eu entendo assim, tem jogador que você tem que levar na tua sala e elogiar. Tu não pode elogiar ele na frente do grupo, que tu vai perder ele pro resto do campeonato, que ele vai falar, porra, ele vai começar a dar bronca em todo mundo, vai se tornar o bambambam. E tem jogador que tu não pode dar bronca nele na frente dos outros, e principalmente elogiar. Então, às vezes eu falo para você, eu joguei com vários jogadores e dava vontade, não sei o Hidalgo, que pelo jeito dele também jogar, por isso que é capitão, dava vontade de tu dar um murro nele, mas tu tinha que estar incentivando ele, porque se tu xingar, ele morre. Porra, dá vontade de dar um soco, e tu fala, vamos, tu sabe demais. Porra, tu sabe jogar, mas doido para dar um soco. E o outro, tu tem que xingar ele o jogo todo, porque ele é igual carrinho de mão, ele só vai se empurrar. Mas o que o Hidalgo falou, eu trabalhei numa rádio em Campinas, né? Ela virou de cultura para a Rádio Cidade, eles trouxeram um carioca, o cara colocou a rádio em 3 meses em primeiro lugar. Só que o cara fazia cada coisa que eu achava absurdo, mas aí a direção falou, não, ele colocou a rádio em primeiro lugar, não mexe com ele. Eu acho que em times que você já treinou, Arthur, deve ter alguns elementos. Lógico, eu não estou falando desses medalhões, porque você até falou dia desse, imagina, você lidou com o Romário, cara. Pô, o Romário, como é que é o Romário, cara? É um cara difícil de lidar ou não? É uma estrela? Onde vai? Para tudo por causa dele? Chega na concentração no hotel, ele é a estrela do time. O treinador tem que respeitar isso, mas tem que saber lidar, né, Arthur? Olha, essa sua colocação é tão interessante para o nosso ouvinte aí, que não sabe o que é o vestiário, o que é o dia a dia.
um café da manhã com um cara desse. Por exemplo, o Romário não gostava de tomar café da manhã, ele chegava no almoço. Está concentrado, vai jogar daqui à noite. Ele falou, não me acorda não. Deixa ele dormir, pô. Aí você vai lá, ei, a nutricionista falou que você tem que colocar proteína para dentro. Ele vai falar, manda a nutricionista jogar hoje à noite lá, que eu não vou jogar não. E aí, como é que resolve isso? Então, olha, você tem que saber detectar. O técnico de futebol, ele tem que ter uma habilidade, ele tem que ter uma comissão técnica. Por exemplo, o Gilberto. O Gilberto é um cara extremamente sensível e com experiência de campo. Você acha que o Gilberto não poderia formar dentro de uma comissão técnica um cargo extremamente importante para evitar traumas para treinador e comissão técnica? Óbvio que sim. E eu não consigo entender, eu sinceramente não consigo entender, como pessoas que têm um perfil desse, como dele, não é porque ele é nosso amigo aqui, que está aqui conversando, não, mas você vê as colocações, e eu conheço ele. Eu conheço ele há muito tempo, a gente parou de conviver. Mas eu vejo que o procedimento continua o mesmo. Então, você às vezes, o Romário é um cara, rapaz, que uma vez teve um treinador que fez um desafio a ele, saiu aí, fez uma bagunça aí e tal, ele fez outra bagunça também. Se o treinador vai para o bagaço, eu vou para o bagaço também. E agora? E agora? Aí, entendeu? Então, você tem que ter habilidade para lidar. E outra coisa, quando você falar com atletas desse porte aí, você tem que saber o que você vai falar, a hora que você vai falar e como dizer, porque não é a mesma coisa que você falar com aquele outro lá. Tem diferença sim, tem. Não, tem que tratar todo mundo igual. Sim, é um padrão. Mas, quando o bicho está pegando, vão olhar para quem? O Romário tem que resolver. Ele pegava na bola 40 segundos durante o jogo e metia 3 gols. Tem cara que pega 1 minuto, fica um tempão com a bola no pé e não resolve nada. Então, sabe, são situações que você tem que entender que o fulano aqui tem uma função de tomar a bola, esse aqui tem uma função de armar, esse aqui é o cara que pensa, esse aqui não joga nada, mas ele é muito inteligente. Então você tem que agregar todas essas cabeças, esses talentos e formar uma equipe. Isso quando você está falando em alto nível. Agora, se eu for falar de treinador aqui de Série C, Série D, que trabalha com nível de dificuldade muito grande, é um outro tipo de... A gente tem que fazer um curso aqui, dar um curso aqui para os nossos ouvintes, que ia ser muito legal, falar sobre a Série A, B, C, D. Putz, vai ser um prazer, Arthur, vai ser um prazer. Arthur, uma curiosidade, eu estava conversando com um amigo, inclusive é cliente nosso aqui das transmissões, ele trabalha com 9 vendedoras. Eu falei, como é que é trabalhar com esse monte de mulher aí? São mulheres bonitas, apresentáveis. Ele falou, Jarbas, você não tem ideia. Você já treinou um time feminino, Arthur? Como é que é esse trabalho com as mulheres? Eu só no voleibol. Quando eu trabalhei com voleibol na faculdade, eu trabalhava com os jovens, né, os rapazes, que nós estamos jovens universitários, júbios, e trabalhei um pouco com menina também. E trabalhei muito com menina, com moça dando aula em academia. Isso aí era mais uma média de 360 pessoas, de mulheres durante a semana. Puxa. Era muita gente. Então, esse é um outro comportamento. Você tem que ter sabedoria para entender, fazer a leitura de como é que é a mulher. Você tem que estudar. O René Simões fala muito sobre isso, que ele tem 4 filhas, parece, ou 3 filhas. Então, ele é um cara que ele se especializou em futebol feminino. Então, até um personagem assim, muito interessante para falar desse assunto. Então, eu vejo que o futebol feminino tem peculiaridades que o masculino não vai ter nunca, né? Lógico. Pela própria genética, pela maneira de ser, a sensibilidade, período menstrual, tem uma série de coisas que você tem que conhecer. Você sabe que esses estudos que o Arthur está fazendo aí, o Hidalgo, eu até me preocupo porque eu vi a manchete. O Textor, né, que esse americano está chegando para dominar o mundo, né? Ele vem com um conceito, com uma cultura diferente de muitos diretores e presidentes de clubes. Isso também vai, de uma certa forma, mudar a nossa cultura no futebol, né, Hidalgo? O que é que você pensa do Textor? Eu não sei a convivência dele com o jogador aí falando inglês e nós fica com os jogadores do inglês, né? Verdade. Começa aí, não tem. O presidente sempre foi uma pessoa amiga de jogadores no meu tempo. O presidente sabia, era inteligente. Ele sabia como ter comportamento com os jogadores, porque dependia dos jogadores o trabalho dele, né? O trabalho dele, ele sendo leal, tem que ser leal, né, com os jogadores. Eu sempre disse o seguinte, um jogador sozinho, ele não faz nada, ele coletivamente, ele atrapalha todo um projeto dentro do clube.
Aí fica aquela panelinha que você tem que evitar fazer isso, né? Não tem nenhuma dúvida. Essas explanações, olha, é muito bacana para quem conviveu e sabe a maneira como tratar as pessoas. Isso vem desde lá de trás, né? Essa presença do técnico hoje, a exigência que ele dá, que ele quer demonstrar, é porque o emprego dele está sempre pendurado, né? Anteriormente o técnico ficava praticamente o ano todo, né? Ele ficava o ano todo, ele sabia que ia ficar junto, então ele levava a coisa, porque o significado do ambiente é a cordialidade e também entender a disciplina. O próprio jogador, quando o técnico dá uma certa liberdade de brincadeiras, assim num dois toque, às vezes num almoço, num passeio que possa dar, não pode misturar a personalidade e o respeito do técnico. O próprio jogador sabe disso, pelo menos no meu tempo. Sabia que aquilo era um momento de lazer, de conversa, mas na hora do treinamento, na hora do vestiário, todo jogador é inteligente. Não tem um jogador burro, não tem, né, Giba? O jogador sabe se ele está bem no poder, se ele sabe se está bem no grupo, ele vai querer bem no grupo, ele pode ter amizade com o técnico, isso não vai mudar a feição do técnico escalá-lo, mas isso chama-se respeito numa hora certa. Tem momento do respeito, aquela brincadeirinha, puxa vida. A gente tinha viu, Jarba, a gente na concentração, a gente tinha pebolim, olha só o nosso tempo, não tinha negócio de fone. Tinha um fliperama ali, o fliperama. Nada. O cara descia do ônibus, tinha um prazer quando vinha um repórter. Eu estou entrevistando aqui. Claro que todo mundo, hoje não, o cara desce com pouco fala, né? Parece que todo mundo está um contra o outro, cada um quer ver o seu negócio. E o futebol é association, gente. Futebol é association, é coletivo, todos têm valor. Todos têm valor. O cara que arruma o campo, tinha mandar uma olhada, o campo era ruim. Vê a bola, ou tinha roupeiro que jogava a bola do jogo, dava para mim, capitão, veja como tá. Eu tinha que, sabe, aquele dia, pegar a bola e fazer assim, porque eu sabia que o campo estava duro, tinha que diminuir um pouco, que o campo tá duro. Pô, a gente fazia tudo, pô. Hoje não tem nada disso, não precisa disso. Agora, o que eu estou vendo no futebol é uma selvageria e que transmite isso ao torcedor. Não dá mais para rodinha, petit comitê de jogadores, o árbitro terá que explicar tudo para o jogador porque ele não deu. Não existe isso. Não pode existir isso. A verdade é essa. Capitão, oi, Gilberto. Eu tenho assistido todos os jogos aqui, sub-15, sub-17, sub-20. É brincadeira o que o jogador sub-15, sub-17 vai para cima do árbitro. Pô, essa rodada agora, de final de semana, pô, não sei se vocês escutaram, o cara que estava comentando até falou, o técnico começou a gritar pro goleiro ficar no chão. Então, sabe quando o capitão falou um negócio, sabe quando eu fui treinador aqui, e tava conversando, e eu vi uns 4 caras que saía para beber e tava bebendo demais, não bebendo demais, mas perdendo noite, já tava caindo o rendimento dele, eu falei, vou dar uma dura neles. Mas antes de dar uma dura, né, eu falo como você pega mosca, pondo açúcar. Se você puser sal ou outra coisa, tu põe açúcar, então você dá uma brincadeira para depois você chamar eles depois, os 3, os 4, e falar, olha, eu estou sabendo assim. O que eu fiz? Eu peguei os 4, eu falei, escuta, tem gente aqui saindo para beber, vai ficar no banco, tá saindo para beber. Aí um deles, que era mais tal, ele falou, ô Gilberto, pô, só porque nós saímos para beber, tu vai deixar nós no banco? Eu falei, não foi porque vocês saíram para beber, é que vocês não me chamaram. Aí, porra, deu todo mundo risada, tal. Aí eu já entrei na porrada. Jogou açúcar. Eles estavam bebendo um pouquinho demais, já entrei na porrada. E todo mundo aceitou, todo mundo, não, é isso mesmo, nós temos que se cuidar. Porra, senão, mas
de uma brincadeirinha, você entra de sola. Tem sabedoria, psicólogo. O rapaz é um psicólogo e ainda não descobriu isso. Aí, o Giba, você viu, Arthur? Bom, você deve ter histórias assim, né, Arthur? Como é que você faz com um cara que é de outro país, cara? Eu fico olhando, às vezes, Arthur, um coreano, um tailandês, um francês. Meu Deus do céu, Arthur. Eu acho, Arthur, eu acho que coreano, japonês e chinês, tudo falso. Eu acho. Rapaz, como é que você se integrou lá, hein? Não, eu tive um capitão coreano, ele era a maior tiriça. Pra quem não sabe o que é tiriça aí, nossos ouvintes. Como é que é a palavra? O coreano? Você falou tiriça. Que... Tiriça? É termo da bola aí. O Giba sabe, sim. O capitão. Tiriça, preguiçoso, o cara, um sono do cara. Aí o treinamento começava às 8h30 da manhã, tava nevando. Meu Deus. Lá na Coreia. Aí, rapaz, eu olhava pra ele gostava de tomar uma cachaça coreana lá, rapaz. Ele chegava com a cara inchada. Eu falava, hoje nós temos 8 tiros de 300 metros. Falava pro meu preparador físico. O diagnóstico do trabalho é esse. Pá, força, potência, vamos pra academia e tal, não sei o quê. Começando a semana assim. Olha, ele dava um tiro, ele não dava um tiro. Ele ia... Sei lá, aquela coisa? Ele ia devagar, mas dava um nervoso. E eu andando rápido, eu já era mais rápido que ele. E o desgramado jogava pra caramba, era um volante inteligente. Ensinei ele a jogar olhando antes. Olha, prepara o teu cérebro, quando a bola chegar, você já viu lá na lateral, lá do outro lado, já viu aqui, as opções são essas. Aí fui educando ele a aprender, ele aprendeu rápido, inteligente. Mas olha, vou te contar, até que teve um dia que não teve jeito, né? Falei, cara, eu vou ter que te dar uma amarrotada. Aí eu tive que tirar ele da equipe, mas era muito ruim tirar o cara, porque eu perdia. A minha saída de bola é tipo o Ganso. Sim. Aquele jogador técnico, inteligente. O Ganso agora está até correndo mais, mas ele era assim, aquele cara lento, com 27 anos, novo ainda, mas já tinha jogado em seleção e estava lá, né? Aí foi difícil pra caramba, é muito complicado. E teve um outro lá nos Emirados que eu falava, ele matou a mãe dele o pai dele 2 vezes. Eu falei, rapaz, você matou seu pai 2 vezes, porque faltou treino. Aí, mas assim, um cara com um potencial absurdo, chutava igual um cavalo, ganhei um jogo uma vez com ele, mas era muito difícil. Então você tem que estudar a personalidade do jogador. É o que o Giba falou, você tem que ter um assistente que tenha isso que o Giba tem. Picardia, inteligência, sabedoria, molecagem, mas precisão no falar. Exatamente. Porque você traz o grupo. Se ele chegar ali, ó, condenou um, condenou o outro, você perde todo mundo. E isso que o Giba falou, esse exemplo que ele deu aí é bem claro, acontece dia a dia. E é claro, até no rádio, viu? Tava conversando com o Hidalgo, Arthur e Gilberto, um dia desses. Quando o Hidalgo mandava a equipe dele para transmitir o jogo, era uma coisa, os caras gastavam um valor. Quando ia com o Hidalgo junto que ele ia pagar, os caras gastavam o dobro, né, Hidalgo? Era o seguinte, não, é vergonhoso, porque o cara quando eu viajava não precisa ninguém, claro, eu ficava num bom hotel, normalmente sempre ficaram em bons hotéis e tinha verba para eles jantar, almoçarem e jantar, mas quando eu ia, escolhe o prato que quer comer, eu estou ali do lado. Né? Come o que quiserem, né? É natural isso. E olha, os caras, quando você tá com dinheiro para ir pagando, eles têm uma fome danada. Viu? Giba, quando eu mandava eles para fazer o tal do jogo, a verba que a gente fala, que o Reinaldo sabe o que é verba, em São Paulo a verba era bonita. Tinha cara que ia para a Copa, guardava o dinheirinho para depois fazer uma viagem com a família. Ele segurava a verba, não comia lá para sobrar o dinheiro. Pô, mas ficava chato para nós, porque as outras equipes viajavam e de repente viu o cara numa praça lá esperando chegar a hora para ir para o campo e não comia. Pô, aí fica ruim para quem comanda. Aí eu dava esporro, aí não adianta. Falava, não tenho confiança em você, não viaja mais. Era assim, simples, olha, não tenho confiança em você, você vai ficar aqui. Vai o outro para fazer. Aí o cara que tinha um voucher. Não, o voucher. Arthur, essa do voucher é só para quem é do ramo, né? Você dava o voucher pro cara, ia para Recife. Voucher. Comia o que queria, tava tudo bem, tá?
Aí comprava, aí começava a vir aquela nota fiscal que você pagava depois por uma agência que você tinha crédito. 10 cervejas e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Aí eu vi aquilo lá, era simples, curto e grosso. Não vai viajar mais, eu não tenho confiança em você. Quer ficar aqui, fica. Se quiser sair, não tem problema. Mas você perdeu a minha confiança. Ora, os caras tremiam. Ora, mas quando estava comigo, fazia o que queria. Vamos comer, vamos aqui, vamos lá. Era camarão. Só não tinha lagosta, que era mais caro, né? Até camarão eu vou, né? Lagosta não dá. Aquela brincadeira. Mas no meio da bola, o cara não comia se você der. Pô, eu trabalhamos na Tupi junto. Eu saí com aquela equipe do rádio, um motorista e 2 técnicos, era um técnico maravilhoso. Eles seguravam a verba do almoço para na volta voltar ali, na volta, para parar no frango assado ou principalmente no Lago Azul, ali da Anhanguera, para comprar pão, leite, mortadela para o domingo. Ele não almoçava. Eu falei, eu não estou viajando, eu não venho aqui de Curitiba para ficar aqui e vocês não almoçarem, eu almoço sozinho. Não vai fazer isso. Eu convido vocês. Aí eles iam comer comigo, eu pagava, eu não estava lá para nada, estava lá para ajudar o Barbosa. Quantas vezes nós ajudamos? Eu ajudar o Barbosa, mas os caras não gostavam do Barbosa e davam uma verminha pequena. Né? Mas vocês não sabem o que é equipe esportiva, hein, seu Jorge? E mesmo porque o narrador na equipe, viu, Arthur e Gilberto e o Vintes, é que coordenava, né, a viagem, né? Uma vez eu fui numa dessas viagens aí, todo mundo jantou, tava todo mundo de rádio ali, Bandeirantes, Jovem Pan, Tupi, Record, né? Aí todo mundo foi dando o seu valor que foi dividido a conta, pagou, o garçom, belezinha. No outro dia, o meu operador na praia, ele falou, vem cá, cerveja pra todo mundo aí. Eu olhei pra ele e falei, você vai pagar cerveja pra todo mundo? Como assim? Cara, a nossa verba não dá, não, fica tranquilo. Mas o que você fez? Não, ontem, a hora que todo mundo colocou dinheiro na mesa, eu juntei toda aquela grana pra pagar a conta, eu ia pagar, o garçom voltou com a nota e com o troco. Falei, você não fez isso. Você acredita? Tive um cara aqui, sabe o que ele fez no Valche, no jogo em Belo Horizonte? Ele fez um vale na portaria, lá no caixa, ele fez um vale do Valche. Tomou 200 deles no Valche. Não tinha nada isso, ele ia lá para pagar a comida. É verdade. Chegou, foi para rua. Não dá. Aí não, a gente pegava algumas coisas. Mau exemplo. Ô Giba, para fechar o programa, estamos no fim do horário. Diga aí, para fechar, Gilberto. Antes tinha uns amigos meus, tinha um bar ali, tinha uns bar, né? Até o Serginho Churapa depois, ficou o Barril 2000. Tinha o cantinho do Serginho Churapa, cantinho do Vicentão, que era um cara sensacional aqui. Eu lembro desse cara. Quanto dava conta? Ao bar, quanto dava conta? 120. Eu posso te dar um cheque de 200, tu me dá 80 de troco? Imagina. Bom, o cara pegava 80 de troco, o cheque voltava, o cara tomava porrada não só dos 120, mas dos 80 que o cara deu. Olha que só, o ser humano é Freud, né? Bom, vamos embora. Obrigado mais uma vez aí. Amanhã estamos de volta às 9 da manhã, na programação da Rádio CWB News às 18 horas com o Capitão Hidalgo lá na rádio dele. E esse arquivo fica disponível aí para as emissoras da rede FPI que querem retransmitir o programa num determinado horário. Gilberto, um abraço para você. Vai dar uma volta na praia agora ou não, Gilberto? Não, tá frio aqui. Tá frio, rapaz. Agora o Arthur, que mora no Recreio dos Bandeirantes, vai dando uma volta no condomínio, né, Arthur? Você sabe, né, Arthur? Arthur, o cara que mora no Rio de Janeiro, em Santos, que mora do lado da praia, é que nem um cara que mora do lado da Disneylândia. Não vai nunca lá. Aí os caras que chegam, o cara que mora não vai nunca na praia, ele tá do lado. Capitão Hidalgo, rapidinho. Pior coisa é você morar igual o Arthur mora. Eu morei em Porto Alegre. Chegava um amigo meu que queria ir em Gramado. Passava 2 dias, chegava outro amigo, vamos em Gramado. Putz. No mês eu fui 42 vezes em Gramado, eu não aguentava mais em Gramado. É bom quem nunca foi, mas eu fui 42 vezes, cara. A gente prometeu que você ia contar uma piada no final do programa aqui, você sempre foge, Giba. Tem uma boa hoje? De salão. Eu vou começar a elaborar pra gente
pra gente começar a fazer isso. Então tá Vamos fechado. começar aí, vamos lá. Então, um abração. Tchau, gente. Até amanhã.